Bom dia. Eu falo ao vivo, direto da Câmara Municipal de Araçatuba, onde daqui a pouco vai ter início a audiência pública do prefeito Jorge Maluli Neto em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina, em seu parágrafo 4º, artigo 9º, que promulgada no dia 4 de maio de 2000, que todo representante do Poder Executivo deve fazer a audiência pública para prestação de contas a respeito do último quadrimestre. Ao meu lado está o secretário de Fazenda do município, José Luiz Rovedilho, que vai falar para a gente o que ele deve apresentar nesta manhã aqui na Câmara Municipal. Bom dia. Bom dia às pessoas que assistem o canal da Horizon. Ela é específica para tratar de metas fiscais, de cumprimento da meta fiscal. Então é isso que nós vamos tratar, mostrar aos munícipes e aos presentes o cumprimento das metas fiscais, quais sejam o orçamento e as finanças do município. Quais são as novidades? Tem alguma novidade? Tem alguma boa notícia nos relatórios que o senhor trouxe? A gente vem sempre cumprindo as metas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E, basicamente, essa não vai ser diferente, essa sessão de audiência não vai ser diferente. Tá certo, Rovedilho, muito obrigado. Agora são 9 horas em ponto e a gente já passa diretamente a palavra ao presidente da Câmara, vereador Antônio Edivaldo Costa, o Dunga, porque é ele quem vai presidir esta audiência. Bom dia, senhores e senhoras. Hoje é 30 de setembro de 2004, estamos começando mais uma audiência pública. Nesta data, nosso município está realizando a terceira audiência pública do exercício de 2004, exigida pela Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Vamos para a leitura do ofício do prefeito municipal, que pede em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece norma de finanças públicas voltada para a responsabilidade na gestão fiscal, a fim de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do Executivo Municipal deste último quadrimestre. Solicito as providências de Vossa Excelência para que seja agendada a data de 30 de setembro de 2004, às 9 horas, nas dependências dessa igreja, a Câmara Municipal, para a reunião de audiência pública de finanças. No ensejo, reitera a Vossa Excelência nosso protesto de estima e apreço. Atenciosamente, Jorge Maluli Neto, prefeito municipal. A Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece em seu artigo 9º, parágrafo 4º, o seguinte: ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição Federal, o equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Assim, nessa oportunidade, o secretário da Fazenda do município, José Luiz Rovedilho, fará uma avaliação do cumprimento das metas fiscais do quadrimestre. Para que possamos seguir uma ordem na demonstração e avaliação das metas por parte do Poder Executivo, estabelecemos o seguinte roteiro. Primeiro, o secretário fará sua exposição em até 1 hora. Segundo, concluída a exposição do senhor secretário, os membros do Poder Legislativo e Judiciário do Ministério Público e dos demais participantes dessa audiência pública poderão fazer suas perguntas relacionadas ao assunto. Para tanto, o interessado terá tempo de 2 minutos para formular suas perguntas e o secretário terá até 5 minutos para fazer suas respostas. Bom dia, doutor Jorge Maluli Neto, prefeito municipal, que também no plenário acompanha essa audiência pública, não faz parte da mesa, por respeito ao período eleitoral. Com a palavra, o senhor secretário. Bom dia, secretário de Finanças, José Luiz Rovedilho. Bom dia, Edivaldo Costa, mais conhecido como Dunga. Bom dia aos companheiros da mesa.
Bom dia, prefeito. Bom dia às autoridades e senhores e senhoras presentes. Comparecemos a essa Igreja Casa de Leis para, em audiência pública, demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo Municipal nos termos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Desde logo, ressaltaremos que os valores aqui apresentados referem-se à publicação dos dados ocorrido na data de hoje no jornal local, que é relativo ao segundo quadrimestre deste ano. Reportaremos a análise dos dados contidos no relatório resumido da execução orçamentária e no relatório de gestão fiscal. Primeiramente, falaremos do desempenho da arrecadação do município. No período de maio a agosto, que é o segundo quadrimestre, ingressaram aos cofres municipais 62,1 milhões de reais, dos quais 25,4 milhões de receitas próprias e 36,7 milhões a títulos de transferências constitucionais e voluntárias, significando que 40,93% das receitas disponíveis foram geradas no próprio município e 59,07% por transferências constitucionais e voluntárias. Comparando-se a receita própria desse quadrimestre com a do mesmo quadrimestre do exercício anterior, de 2003, nós obtivemos um crescimento de 17,2% no montante arrecadado. Resultado de medidas de esforço no sentido de arrecadar. No ano de 2003, a receita acumulada para o mesmo quadrimestre foi de 50,2 milhões de reais. 53,2, perdão. Especificamente quanto ao Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, cumpre-nos informar que sua receita para o segundo quadrimestre foi de 10,8 milhões e de que no mesmo período para o exercício de 2003, no exercício imediatamente anterior, foi de 9,7 milhões de reais, apontando um crescimento de 11,04%. No tópico número 2, ele fala da execução orçamentária. Até o final do presente quadrimestre, atingimos o percentual de 102,62% da previsão da arrecadação, ou seja, nós arrecadamos mais do que aquilo que foi previsto para até o período de agosto. E houve um empenhamento de 143 milhões de reais, dos quais já foram liquidados 122,5 milhões de reais. Restando um valor de 20,8 milhões, que não foram ainda liquidados, na sua grande maioria, por projetos em andamentos, ou seja, empenho que ainda não foram liquidados. Podemos citar transportes escolar, a merenda, reforma e construções e ampliações de prédios públicos. E a gente observa que o saldo financeiro do município ele é superior a 10 milhões de reais. Especificamente quanto às despesas totais no quadrimestre, elas montam 50,1 milhões de reais para uma receita de 62,1 milhões de reais. Especificamente quanto ao Departamento de Água e Esgoto, as despesas montam, para o quadrimestre, elas montam 12,9 milhões para uma receita de 10,8 milhões. No tópico número 3, nós trataremos agora de despesa com pessoal. Com pessoal ativo e inativo, os gastos do período setembro de 2003 a agosto de 2004, portanto, os últimos 12 meses, os nossos gastos chegaram a 80,4 milhões de reais, representando 43,51% das receitas correntes líquidas. Conforme estabelecido no artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente considera que o limite prudencial de 51,3% e o limite legal de 54%, o município cumpriu o que demanda a Lei de Responsabilidade Fiscal. Com isso, não cometendo qualquer tipo de excesso. Devo ainda acrescentar que a despesa se encontra à margem, bem abaixo da margem de segurança, que nós nos referimos de 51,3%. Além disso, as despesas com inativos e pensionistas para o mesmo período contentou-se em 3,74%, também bem distante dos 12%, que é o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto ao Departamento de Água,
e esgoto de Araçatuba, para o período de setembro a agosto, os gastos com pessoal ativo e inativo chegaram em 12,9 milhões de reais. Das dívidas, do montante de 30 milhões de restos a pagar de exercícios anteriores, o Executivo Municipal resgatou mais de 64%, ou seja, 19,2 milhões de reais, restando um montante de 10,7 milhões de reais. Revela ressaltar que, apesar da magnitude dos números, os restos a pagar encontram-se à mercê da prática da administração financeira, rigorosamente dentro do limite de 13% da receita corrente líquida prevista no artigo 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dentro das dívidas, nós abrimos um parênteses aí para falar da dívida consolidada líquida do município, que ela se encontra em 210 milhões. Nós abrimos um parênteses, porque a gente ouve muito falar que o município de Araçatuba extrapolou esse percentual, e nós estamos aqui para demonstrar que isso não ocorreu. Diferentemente do que se ouve diariamente, estamos sim dentro do limite legal, de acordo com os artigos 3º e 4º da Resolução 40 do Senado, que é de 120% da receita corrente líquida. Hoje a nossa receita corrente líquida é de 184,8 milhões de reais, que o limite se daria em 222 milhões. Nós estamos em 210 milhões. Representando um percentual de 113,68%. O que vale ressaltar é que essa dívida é composta basicamente de dívidas com a Previdência, no montante de aproximadamente 120 milhões de reais, de 56 milhões de precatório, 25 milhões junto ao Tesouro Nacional e 5 milhões do BIC Banco. Como se pode verificar, são despesas não cumpridas por administrações anteriores e que vêm sendo citadas de forma inconsistente a denegrir a imagem atual. Temos consciência da necessidade de administrar da melhor forma possível essa dívida. E não nos cabe atribuí-la de forma inconsistente se é de uma ou de outra administração. Na verdade, ela pertence ao município e nós temos que ter criatividade em administrá-la. Das despesas com educação. De acordo com os mandamentos constitucionais, a Prefeitura deve aplicar, no mínimo, 10% da receita resultante de impostos e transferências em ações de serviços públicos em educação infantil e especial. A Prefeitura aplicou, nessa atividade infantil e especial, 10,07%, enquanto que no ensino fundamental deve aplicar 15%, foram aplicados 16,01%, mantendo os percentuais mínimos exigidos. Inclusive, nós estamos acima desse percentual. Das despesas com a municipalização da saúde. De acordo com a Emenda Constitucional 29 de 2000, a Prefeitura deve aplicar, deixar claro aí que é no exercício, 15%. Pois bem, a Prefeitura aplicou, também deixar claro, que é no primeiro semestre, nos primeiros 6 meses. Nós já aplicamos 13,79%. Esse, obviamente, ele está abaixo do que ele deve ficar nesse 15%, mas os primeiros 6 meses ele tem uma receita superior aqui o segundo semestre, consequentemente nós vamos atingir isso daí tranquilamente. Representando um dispêndio de 6,7 milhões, que também é importante ressaltar que isso daí trata-se de recursos próprios. Nós não estamos falando de repasses de dinheiro tanto do governo estadual como do governo federal. No que se refere ao primeiro semestre, no ano de 2003, nós aplicamos 8,98%, com o nosso percentual atual de 13,79%, nós já estamos, inclusive, bem acima do percentual aplicado no primeiro semestre de 2003. A título de comentário final, nós entendemos que, relativo ao segundo quadrimestre, revela com clareza o compromisso atual do governo com a disciplina fiscal e a seriedade na gestão de recursos próprios, em cumprir as metas fiscais propostas, sem abrir mão das atividades e serviços que visam o bem-estar da população e o fortalecimento da estrutura financeira do município. Gostaríamos de reforçar que
que a grande maioria das dívidas herdadas, ela realmente dificulta, mas nós temos que, de uma determinada forma, administrá-las. E, por fim, agradecer à Câmara, entendendo que não apenas ter cumprido as minhas obrigações legais, mas, sobretudo, contribuído para o debate transparente entre o Poder Executivo e os órgãos da comunidade em geral, em demonstrar os dados do município. Era isso que eu tinha para falar. A partir desse momento, os membros dos poderes legislativo, os membros do Poder do Judiciário, os membros do Ministério Público, aqui presente, público presente, terão o prazo de até 2 minutos para formular as suas perguntas. Por outro lado, o senhor secretário terá o prazo de até 5 minutos para se manifestar sobre as respectivas perguntas. Pedimos aos interessados que se dirijam ao microfone de à parte, sem fio, que está com Teixeira, e as perguntas sejam formuladas dentro do assunto aqui abordado. Não havendo público presente, ninguém, nós agradecemos e informamos que a próxima audiência pública deverá ser realizada no mês de fevereiro de 2005, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. Senhoras e senhores, tenham todos um bom dia.